Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo a te dizer. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Me chamo Remédios. Remédios da Conceição Ferreira. 52 anos, nenhum filho, nenhum centavo no bolso quando enterrei Tonho. E isso foi o menor dos meus problemas naquele tempo amargo. O maior era que, junto com o marido, me enterraram também. Não debaixo da terra, não. Me enterraram na sala da casa da sogra, num velório que durou 3 dias e nos quais ninguém me olhou nos olhos. Me enterraram no silêncio dos cunhados, na frieza das cunhadas, no modo como retiraram as coisas do quarto onde eu havia dormido 23 anos, como se eu fosse parte do inventário. Um móvel velho, sem utilidade, sem graça. Tonho era homem bom. Isso precisa ser dito antes de tudo. Homem quieto, de poucas palavras e muita lealdade. Me amou do jeito que homem da roça ama, sem floreios, sem presentes caros, sem declarações. Me amou na forma como levantava antes do sol para que eu dormisse mais um pouco. Me amou no silêncio do fim de tarde, sentado no banco de madeira da varanda, quando eu me encostava no ombro dele e nenhum dos dois precisava falar nada. Ele foi embora, de repente, como vai o pássaro que pousa no galho, e no segundo seguinte já não está mais lá. Infarto fulminante, na roça, sozinho, entre o curral e o pé de umbu. Encontramos ele de bruços na terra vermelha, com a mão fechada sobre um punhado de capim. Deixou dívida. Deixou uma terra pequena, hipotecada, que a família vendeu para quitar o banco, antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Os cunhados cuidaram de tudo com uma eficiência que me gelou o sangue. Em 30 dias, não havia mais nada com o meu nome, nada que fosse meu, exceto o que ninguém quis. A família de Tonho tinha uma disputa antiga com um pedaço de terra que pertencia ao pai dele, lá no alto de uma colina, a uns 12 quilômetros da cidade, perto de um lugar que nem nome direito tinha. Todo mundo chamava de Riacho Fundo, mas o riacho há muito tempo havia secado. A terra era ingrata, pedregosa, árida, sem água à vista, sem cerca boa, sem casa decente. Tinha lá um casebre de adobe que o tempo estava destruindo devagar e com prazer. Ninguém queria aquilo. Era pesado demais para carregar, inútil demais para vender. Foi o que me deram. Celso, o cunhado mais velho, assinou o papel com cara de quem estava me fazendo um favor enorme. "Fica com esse toco lá no morro", disse ele sem me olhar. "É o que tem." Ao lado, a cunhada Eulália dobrou os lábios numa espécie de pena condescendente que me cortou mais fundo do que qualquer insulto. E ainda havia mais. Junto com a terra, havia um boi velho que o matadouro ia buscar na semana seguinte. Animal grande, de chifre comprido, cor de canela queimada. Chamavam ele de Canelo. Já tinha uns 12 anos, velho para boi, e ninguém queria pagar o frete para levá-lo junto com os outros. Era mais barato me deixar com ele e deixar que o matadouro viesse buscar depois. Fui embora de manhã cedo, antes dos outros acordarem. Não quis despedida. Coloquei numa trouxa as minhas roupas, o terço de madrepérola, que era da minha mãe, e uma faca velha de cozinha. Fui andando pela estrada de chão batido, levando Canelo pela corda, e a poeira avermelhada ia subindo dos meus pés a cada passo, como se a própria terra estivesse me despedindo. Ou me engolindo. Naquele momento, não sabia a diferença. Eu tinha 52 anos, um boi velho e uma colina seca, e era tudo o que havia entre mim e o nada absoluto. Não chorei. Aprendi cedo que lágrima gasta a água que o corpo precisa guardar. No sertão, chora-se por dentro. O casebre estava pior do que me disseram. A porta pendurava de uma dobradiça só, como um homem bêbado tentando se firmar. 2 das 4 paredes tinham rachaduras profundas, por onde o vento de outubro entrava com vontade. O telhado de barro estava quebrado num canto, deixando uma abertura pelo qual eu podia ver um pedaço de céu branco de tanto calor.
O chão era de terra batida, e na terra batida havia rastros de animal. Tatu, provavelmente, que havia feito do lugar casa antes de mim e com mais direito. Fiquei parada na entrada por um bom tempo. Canelo bufou atrás de mim, aquele bufido grave que parecia um suspiro. Olhei para ele. Ele me olhou de volta com aqueles olhos grandes, castanhos, pacientes, olhos de quem já viu muita coisa e aprendeu que reclamar não adianta. Havia algo naquele olhar que me fez engolir o nó que eu tentava manter longe da garganta. Se ele aguentava, eu também aguentava. Primeiro dia, limpei o que pude. Varri a poeira acumulada de anos, afastei as teias de aranha com um galho de vassoura de botão que encontrei crescendo do lado de fora. Tampei a fresta do telhado com pedaços de lona que achei dobrados num canto, presos debaixo de uma pedra, como se alguém soubesse que um dia iam ser necessários. Consertei a porta com um pedaço de arame grosso que estava enferrujando junto à cerca quebrada. Não ficou bonito. Ficou funcional. No sertão, funcional é luxo. A terra ao redor da colina era o que eu mais temia. Seca como osso, pedregosa, com aquela vegetação raquítica de caatinga que sobrevive não por fartura, mas por teimosia. Mandacaru, quipá, palma selvagem que o gado não come porque faz mal. Capim ressecado que farejava no vento como feno queimado. Andei pela extensão do terreno nos primeiros dias, tentando entender o que havia ali. O que a terra escondia, o que ela podia dar, se é que dava alguma coisa. Foi no quarto dia que conheci Dona Paz. Ela apareceu de tardinha, quando o sol estava deitando no horizonte e pintando tudo de laranja e ocre. Uma mulher velha, muito velha, de pele cor de terra escura e cabelo branco preso num coque baixo. Vinha de bengala, mas andava firme, como se a bengala fosse companhia e não necessidade. Usava uma saia comprida estampada de flores desbotadas e uma blusa branca com bordado no colarinho. Chegou até o portão sem pressa, sem anunciar, como quem visita um lugar que já visitou muitas vezes. "Você é a que ficou com a terra dos Ferreira", disse ela. Não era pergunta. "Sou", respondi, sem saber mais o que dizer. Ela olhou para a colina com uma expressão que eu não soube decifrar. Não era pena, não era julgamento, era reconhecimento. Como quem olha para um rosto conhecido há muito tempo. "Boa terra", disse ela, baixinho. Quase ri, quase. "Dona, essa terra não dá nem macambira." Ela me olhou de soslaio, com uma ponta de humor nos olhos fundos. "Terra que ninguém amou ainda não deu tudo que tem. Não é terra ruim. É terra com segredo." Fiquei olhando para ela sem entender. Ela continuou, apontando com a bengala para um ponto específico da encosta, um lugar onde a pedra mudava levemente de cor, ficava mais escura, quase úmida de aparência, mesmo no calor de secar a saliva na boca. "Ali embaixo tem água", ela disse. "Não muito fundo. Teu marido não sabia, a família dele não sabia. Mas eu sei. Meu pai me ensinou esse chão quando eu tinha 7 anos. Olhei para o lugar que ela indicava. Depois olhei para ela. "Como cavar isso?" perguntei. Ela sorriu. Era um sorriso antigo, cheio de rugas e sabedoria. "Devagar", respondeu, "como tudo que vale a pena." Dona Paz voltou no dia seguinte com uma enxada na mão e paciência suficiente para mover montanha. Ela tinha 83 anos e cavou comigo nas horas menos quentes, ensinando onde bater, onde poupar, onde a pedra cedia e onde ela resistia. Me ensinou a ler a terra como um texto, a cor mais escura no subsolo, a textura diferente da areia, o cheiro levemente distinto que sobe quando você fura fundo. Me ensinou que o sertão esconde o que tem de mais precioso, não tira de quem merece, só de quem não sabe pedir. Canelo ficava nos arredores, pastando o capim magro que havia, e às vezes parava, e nos olhava com aquela paciência calma de quem entende que as coisas levam o tempo que levam. Havia dias em que eu me sentia ridícula.
uma mulher de 52 anos, viúva e abandonada, cavando a terra seca de uma colina esquecida ao lado de uma anciã de 83. Mas quando Dona Paz falava sobre a terra, sobre o que ela guardava, sobre o respeito que ela exigia antes de dar, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Sentia esperança. Não a esperança ingênua de quem nunca foi machucado. A esperança de quem já perdeu tudo e sabe que perder tudo às vezes é o começo. No 17º dia de cavar, a enxada mudou de som. Eu estava sozinha naquela tarde. Dona Paz havia ficado em casa por causa de uma dor no joelho e eu continuei porque não sabia mais parar. O sol estava descendo, mas ainda queimava com maldade, e o suor escorria pelo meu pescoço e pingava na terra escura que eu ia abrindo. Minhas mãos estavam cheias de calos novos sobre calos antigos, e a enxada pesava diferente do que pesava quando comecei. Não mais pesada, mas minha. Quando a ferramenta bateu naquele ponto específico, o som que voltou não era o som seco e surdo da pedra, nem o som abafado da areia compactada. Era um som oco, levemente ressonante, como se houvesse um espaço vazio do outro lado. Parei. Fiquei ouvindo o silêncio de tarde que vinha depois. Os grilos, o vento morno, o bufido distante de Canelo. E então, joelhai e coloquei a palma da mão sobre a terra, no ponto onde a enxada havia batido. Estava fria. Em pleno outubro de sol derretendo pedra, aquele palmo de terra estava frio como pedra de rio. Fiquei com a mão ali por um longo tempo, sentindo aquela frieza subindo pelas minhas palmas e pelos meus braços. E alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu não sabia nomear, começou a tremer. Não de medo, de algo diferente, de reconhecimento. Cavei com as próprias mãos os últimos centímetros. A água apareceu devagar, como uma tímida. Primeiro como umidade escurecendo a terra, depois como um filete que brotava quase sem querer entre as pedras, e então, quando removi a última laje de calcário que tampava a veia, ela veio com uma voz própria, borbulhando, clara, fria, impossível e real. Sentei no chão e coloquei as mãos dentro d'água. E aí chorei. Chorei como não chorava desde que encontraram Tonho deitado entre o curral e o pé de umbu. Chorei a perda do marido, a humilhação dos cunhados, os 23 anos de vida comum que foram varridos como poeira de terreiro. Chorei o cansaço, a solidão, as noites sem dormir dentro do casebre com o vento assobiando pelas frestas. E chorei de gratidão. Uma gratidão bruta, sem nome, dirigida para a terra, para Dona Paz, para Canelo, que ficava parado me olhando com aqueles olhos pacientes, para a água que brotava como se houvesse esperado por mim. Quando fui levar a notícia para Dona Paz, já estava escurecendo. Andei o caminho até a casa dela, uma casinha de adobe branca no pé da colina, com um manjericão na janela e um gato velho dormindo na soleira, e bati na porta com o coração acelerado de criança. Ela abriu antes de eu terminar de bater. Me olhou a cara, a lama nos braços, a mistura de exaustão e alegria nos olhos. "Achou", disse ela. Não era pergunta. "Achou", confirmei. Ela fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo neles que parecia satisfação. Não a satisfação de quem acerta uma aposta, mas a de quem vê uma coisa que deveria acontecer, finalmente acontecer. "Agora vem o trabalho de verdade", disse ela, e foi buscar o caderno onde guardava o que sabia sobre plantar no sertão. Mas o trabalho de verdade veio acompanhado de outra coisa que eu não esperava. Foi numa noite de lua cheia, umas 3 semanas depois de achar a água. Eu estava dormindo no casebre. Já havia consertado melhor o telhado com a ajuda de um rapaz do vilarejo que Dona Paz me apresentou, e o lugar estava mais firme, quando Canelo começou a fazer aquele barulho. Um barulho que eu nunca havia ouvido nele. Não era mugido,
Não era bufido, era um som baixo e contínuo, quase lamento, que vinha de fora e entrou pelos meus sonhos antes de me acordar de vez. Levantei devagar. Peguei a faca que deixava sempre do lado da cama e fui até a porta. A lua estava cheia e clara, iluminando o terreiro com uma luz branca que dava sombras duras a tudo. Canelo estava parado no centro do terreiro, com o pescoço esticado em direção à mata que começava uns 100 metros abaixo da colina e fazia aquele som. Meu coração disparou. Pensei em onça. Raramente aparecia por ali, mas aparecia. Pensei em ladrão. Pensei em coisa que não tinha nome. Então vi a luz. Era uma luz pequena, amarelada, que se movia devagar entre as árvores lá embaixo. Não era lanterna, não tinha aquela brancura nítida de pilha nova. Era uma luz mais antiga, vacilante, como de vela ou de lamparina. E se movia devagar, sem pressa, como quem conhece o caminho. Fiquei parada. As mãos em volta do cabo da faca, o suor frio na nuca, apesar do calor da noite, os pés descalços na terra que ainda guardava algum calor do dia. A luz se moveu por uns 10 minutos entre as árvores e depois sumiu, como apagada por uma mão invisível. Canelo ficou parado por mais um tempo, olhando para o ponto onde ela havia desaparecido, e então voltou a pastar como se nada houvesse acontecido. Não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, fui até Dona Paz, com as olheiras fundas de quem não fechou o olho, e perguntei sobre a luz. Ela me ouviu com atenção, sem interromper, e ficou um tempo em silêncio depois que terminei. Tem uma família que morou nessa mata, disse ela finalmente. Faz uns 40 anos. O homem era tropeiro. A mulher morreu de parto, junto com o filho. Ele ficou uns anos ali sozinho e depois desapareceu. Ninguém sabe se foi embora ou se foi a terra que tomou ele de volta. Ela pausou. Tem gente que diz que vê luz lá às vezes, sempre em noite de lua, sempre indo na mesma direção. Que direção? Perguntei. Ela me olhou por um longo momento. Na direção da colina, disse ela. Na direção da sua água. Fiquei em silêncio. O vento passou entre nós carregando cheiro de terra quente e de alecrim silvestre. Dona Paz completou, baixinho. Não sei o que é. Nunca soube. Mas não me parece coisa que faz mal. Ela fez uma pausa. Às vezes, a terra guarda a memória das pessoas que a amaram. E essa memória encontra jeito de mostrar que ainda está lá. Aceitei isso sem saber exatamente o que aceitava, mas naquela noite dormi melhor. Seca chegou em março com uma violência que o mais velho do vilarejo disse nunca ter visto igual. O céu ficou uma tampa de ferro branco, sem nuvem, sem promessa, sem misericórdia. O riacho que passava na beira da estrada secou em 2 semanas. Primeiro virou fio, depois virou lama, depois virou rachadura na terra. O açude de seu Zequinha, que abastecia 3 famílias, baixou tanto que dava para atravessar a pé pelo meio sem molhar os joelhos. No vilarejo, o pânico foi chegando devagar e então, de repente, como acontece com as coisas ruins. Primeiro, os animais mais fracos. Depois as plantações. Uma família foi embora para a cidade em busca de água encanada e de parentes que ajudassem. Outra família ficou, mas perdeu a roça inteira. As conversas na bodega de seu Filó passaram a ter aquele peso cinzento que a seca traz consigo. O peso de quem está calculando quanto tempo mais consegue aguentar. E na colina de Remédios, a plantação crescia. Não era milagre, era engenharia simples que Dona Paz havia me ensinado com paciência de mestre. A água da veia subterrânea eu havia canalizado com telhas velhas e pedras dispostas em calha, criando um sistema rudimentar, mas eficiente, que levava água até os canteiros que eu abri na encosta mais suave da colina. Plantei o que Dona Paz indicou: milho de ciclo curto resistente ao calor, feijão de corda que bebe pouco e dá muito, jerimum que rasteja e cobre a terra protegendo a umidade,
palma forrageira para o canelo. Plantei ervas, coentro, cebolinha, alecrim, num canteiro pequeno perto do casebre que eu havia reformado aos poucos, cobrindo a laje partida, trocando a dobradiça da porta, calçando o chão com pedra lisa que eu mesma fui buscando no barranco. Canelo comia bem. Estava mais gordo do que quando chegou. E eu ficava olhando para ele às vezes, aquele boi velho que ninguém queria, e pensava que havia algo justo nisso. Os dois de nós, condenados pelos outros, encontrando jeito de viver naquele chão que ninguém acreditava que podia dar vida. Foi o Filó da bodega quem primeiro apareceu na colina, em abril, com o chapéu na mão e os olhos na bota. Dona, remédios, disse ele, sem conseguir me encarar direito. A senhora tem alguma coisa sobrando? Feijão, farinha, qualquer coisa. Tô pagando preço bom. Olhei para ele. Pensei num relâmpago no homem que havia cochichado com os outros quando eu passei pela rua 3 meses antes, carregando minha trouxa, levando o boi pela corda. Pensei na cara que as pessoas faziam. Aquela mistura de pena e escárnio que é pior do que insulto aberto. E então pensei, não sou a minha mágoa. Tenho feijão, disse. Tenho jerimum, tenho coentro, entre. Entrou Filó. Depois entrou a família do Zequinha. Depois vieram 2 homens que eu mal conhecia, com latas e sacos, pedindo o que eu pudesse vender. Depois veio uma mulher com uma criança no colo, e os olhos fundos de quem não comeu direito há dias, e eu não vendi para ela. Dei sem pedir nada. Porque Dona Paz me havia ensinado que a terra que recebe com generosidade produz com generosidade, e essa é uma lei mais antiga que qualquer escritura. Foi quando chegaram os cunhados que o coração quase me parou. Era uma quinta-feira de céu branco e vento que levantava a poeira da estrada quando o carro de Celso parou no portão. Ele desceu primeiro, depois Eulália e depois mais 2. Os filhos adolescentes deles, que eu havia visto pela última vez no velório de Tonho. Ficaram parados na beira da estrada por um momento, olhando para a colina com uma expressão que eu levei um tempo para identificar. Era espanto, porque da estrada dava para ver a plantação, as fileiras de milho que já estavam no joelho, o verde improvável do jerimum rastejando pela encosta, o canteiro de ervas junto ao casebre. Dava para ver o canelo pastando gordo na sombra de uma palmatória. Dava para ver a calha de pedra que eu havia construído, levando água com um murmúrio suave em costa abaixo. Dava para ver que aquela terra que eles me deram como farrapo de consolação estava viva. Celso abriu o portão e entrou sem pedir licença. Velho hábito dos que acham que o mundo lhes pertence. Eu o encontrei no meio do caminho, enxada na mão, com a terra nos joelhos de ter estado plantando e o suor no pescoço de quem trabalha de verdade. Remédios, ele disse com aquela voz de homem acostumado a conduzir conversa. A seca tá pesada. Nosso açude secou. Pensei que a gente podia conversar sobre essa terra aqui, sabe? Quem sabe uma parceria. Não. A palavra saiu antes que eu pensasse, mas quando saiu, soube que era a palavra certa. Estava no centro do meu peito desde o dia em que saí de casa com a trouxa e o boi pela corda. Celso piscou. Não estava acostumado com isso. Remédios, ouça! Ouvi muita coisa, interrompi. Minha voz estava calma. Aquela calma que vem não da ausência de sentimento, mas do excesso dele, quando tudo que havia para sentir já foi sentido até o fundo e o que sobra é clareza. Ouvi quando vocês me deram essa terra sem nenhuma vergonha. Ouvi o silêncio quando me viraram as costas. Ouvi a voz de Eulália quando disse que eu não ia durar nem 2 meses aqui. Parei. Respirei o ar quente e seco que cheirava a terra aquecida. E jerimum. Não tenho parceria para oferecer, mas se vocês precisarem de comida, eu vendo. Preço justo, igual cobro de todo mundo. Silêncio. Eulália, que havia ficado atrás de Celso durante toda a conversa, olhou para mim pela primeira vez com algo diferente no rosto. Não era admiração, não ainda. Era aquela confusão de quem precisou revisar um julgamento que havia feito com muita pressa e muito orgulho.
Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quanto você pede pelo feijão? Perguntou ela baixinho. Eu disse o preço, era justo. Nenhum centavo a mais para punir, nenhum centavo a menos para comprar bondade que não me pediu perdão. Justo, como a terra. A chuva voltou em junho, tarde demais para a maioria das plantações do vilarejo, mas há tempo de me fazer chorar de novo. Aquela chuva de sertão que chega de repente no fim da tarde, com cheiro de terra molhada e a promessa de que o mundo ainda sabe se renovar. Fiquei de pé no terreiro, com os braços abertos e o rosto levantado para ela, com a água escorrendo pelas bochechas e se misturando com o que quer que viesse dos olhos. E Canelo ficou do meu lado, me olhando com aquele seu jeito de compreender sem palavras. Dona Paz veio me visitar naquele dia, mesmo com a chuva. Chegou com o chapéu de palha encharcado e os pés sujos de barro vermelho e sentou comigo na varanda. Eu havia construído uma varanda simples de madeira, aproveitando uns pedaços de eucalipto que caíram na tempestade de maio. E ficamos olhando a chuva cair sobre a plantação. Ela havia trazido uma garrafinhas de gengibre com mel e tomamos devagar enquanto a tarde caía. Você vai bem, ela disse, depois de um silêncio longo. Tô indo, respondi, que é diferente, mas às vezes é melhor. Ela me olhou de lado com aqueles olhos que enxergavam mais do que a maioria. Como você tá com aquela luz que você viu? Pensei. Verdade é que a luz havia aparecido mais 3 vezes desde aquela primeira noite. Sempre em lua cheia, sempre a mesma trajetória devagar entre as árvores, sempre sumindo no mesmo ponto. Eu havia parado de ter medo dela. Na terceira vez, não havia nem levantado da cama. Só ouvi Canelo fazer aquele som baixo lá fora, e soube, e fechei os olhos de novo com uma estranha paz. Acho que aprendi a viver com ela, disse. Não sei o que é, mas não me faz mal, me faz companhia de um jeito esquisito. Dona Paz assentiu, como quem confirma algo que já sabia. Tem lugares, ela disse devagar, que ficam com a energia de quem passou por eles. Quem viveu com amor em algum chão, deixa alguma coisa nele. Não sei explicar como, só sei que é assim. Fiquei pensando em Tonho, no punhado de capim que ele havia apertado na mão quando caiu, em como ele havia amado a terra, qualquer terra, com aquele amor simples e consistente de homem que acredita no que planta. Pensei se ele havia deixado alguma coisa em algum chão, em algum lugar, se havia alguma persistência dele que eu não soubesse nomear, mas pudesse sentir. Pensei na minha própria mãe, que morreu quando eu tinha 16 anos, de febre que o médico não soube explicar direito. Ela havia sido mulher de roça também. Havia amado a terra. Havia me ensinado a plantar coentro antes de me ensinar a ler. Pensei, será que ela também deixou alguma coisa? Em algum chão? Em mim? Dona Paz, disse devagar, a senhora acredita que os mortos ficam por perto? Ela pensou por um momento. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e persistente que brilhava no ar como véu. Acho que o amor fica, ela respondeu. O resto eu não sei. Mas o amor que foi de verdade, esse eu nunca vi ir embora de vez. Em agosto, 4 meses depois de chegar à colina com uma trouxa e um boi velho, eu tinha um casebre consertado que já parecia casa, um canteiro funcionando com 6 tipos de verdura, 12 fileiras de milho colhidas e mais 6 em crescimento, um tanque de concreto que eu fiz com a ajuda do rapaz do vilarejo para guardar água da mina, uma galinha. Me deram de presente a mulher da criança que eu havia alimentado de graça, e ela havia trazido 3. E Canelo, que pastava gordo e manso, e que pela manhã encostava o focinho na grade do curral, esperando que eu fosse até ele. Eu sempre ia. Não era riqueza, era o suficiente. E o suficiente, quando você veio do nada, parece abundância. O vilarejo havia começado a me enxergar diferente. Não com aquele olhar de pena condescendente de antes, com respeito.
Não o respeito que se dá ao poder ou ao dinheiro, mas o respeito que se dá à pessoa que ficou em pé quando deveria ter caído, que plantou onde não havia semente, que encontrou água onde não havia esperança. Era um respeito que eu levei algum tempo para receber sem desconfiança. Aprendi que desconfiança é o que a mágoa ensina quando você a deixa fazer o que quer da sua cabeça. Os cunhados voltaram mais 2 vezes. Compraram comida, pagaram o preço que eu pedi, foram embora sem mais conversa. Eulália, na segunda visita, ficou olhando para o casebre e para a varanda que eu havia feito e disse, com uma voz onde havia algo que não era exatamente arrependimento, mas que era o vizinho mais próximo disso: "Você fez uma coisa bonita aqui, Remédios." Eu disse obrigada. Não porque ela merecia o obrigada, mas porque eu merecia ser a pessoa que consegue dizer obrigada sem ódio. É uma diferença importante. Numa noite de agosto, sentada na varanda depois de um dia de trabalho que havia me deixado os ombros doendo e as pernas pesadas da melhor forma possível, olhei para a colina ao meu redor. A minha colina, que havia sido a colina de ninguém. E tentei entender o que havia mudado. Havia perdido um marido, havia perdido uma casa, uma vida, um lugar de pertencimento. Havia sido devolvida ao zero com 52 anos, que é uma idade em que a maioria das pessoas acha que já passou o tempo de recomeçar. Havia recebido como herança uma terra que todos consideravam morta. E a terra não estava morta. Estava esperando. Estava esperando por alguém que chegasse sem o peso da herança e da certeza, alguém que não soubesse que ela era terra sem valor, ou que soubesse, mas que não tivesse mais nada a perder e por isso estivesse disposta a tentar mesmo assim. Estava esperando por alguém como eu, que chegou sem esperança suficiente para ter medo de fracassar. Às vezes me pergunto se Tonho sabia. Se escolheu me amar por 23 anos, sabendo que um dia ele iria antes e eu precisaria ser forte o suficiente para continuar. Não sei. Mas se soube, então ele me conheceu melhor do que eu me conhecia. Canelo dormia no curral, respirando fundo, aquela respiração calma de animal satisfeito. A lua estava crescente e clara, pintando a plantação de prata. Não havia luz entre as árvores naquela noite, mas a ausência não era ausência. Era simplesmente silêncio. E no silêncio eu já havia aprendido a encontrar companhia. Peguei o terço de madrepérola da minha mãe, que eu pendurava todas as noites no prego acima da cama, e passei as contas devagar entre os dedos. Não rezei nenhuma oração específica. Só fiquei ali, sentindo o peso familiar de cada conta, o fio desgastado que as prendia, o crucifixo pequeno e liso de tanto ser tocado. Pensei, somos assim nós, as mulheres da roça. Somos como essa terra. A gente aguenta o calor, aguenta o abandono, aguenta o peso de quem não acredita que temos valor. E quando a gente encontra água, quando a gente encontra aquilo que estava escondido dentro da gente o tempo todo, aquela força que a gente não sabia que tinha, a gente não guarda para si. A gente deixa escorrer. A gente alimenta o que estiver ao redor. Porque é isso que a terra faz. A terra não pede crédito pelo milho que dá. Ela só dá. Não sei o que vai acontecer. A seca pode voltar. O casebre pode precisar de conserto que eu não vou conseguir pagar. Canelo vai morrer um dia. Animais morrem. E esse pensamento ainda aperta o peito quando vem. Dona Paz é velha e não vai ficar para sempre. E quando ela for embora, eu vou sentir o peso disso de um jeito que não sei ainda nomear. Mas a água está lá, embaixo da pedra, brotando devagar no escuro. Eu sei onde ela está. Eu sei como chegá-la. E enquanto eu souber disso, enquanto os meus braços aguentarem a enxada e os meus pés aguentarem o chão quente da colina, essa terra vai me dar o que ela tem de mais importante para dar. Não só comida, não só água, não só sustento, vai me dar propósito. E propósito, na vida de uma mulher de 52 anos, que chegou ao zero e escolheu continuar, é tudo.
É mais do que tudo. É o suficiente para cada dia que vem, um de cada vez. Como o sol que sobe todo dia sobre a minha colina. A colina que ninguém queria, que foi de ninguém, que agora é minha, que agora sou eu.